No vídeo de hoje, quase deu zica, hein? Quase deu merda, hein? Mas o Brasil venceu a Croácia por 3-1 e agora pensa na lista final do Ancelotti para a Copa do Mundo. Nós vamos falar do jogo, nós vamos falar de algumas coisas que eu prestei atenção ontem na partida também, que eu queria destacar aqui. Endrick também, obviamente, vai ser o assunto aqui nesse vídeo. Mas antes eu peço para que você deixe o seu like, se inscreve no canal se não for inscrito, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. Vamos juntos! Mais um vídeo por aqui, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Em primeiro lugar, agradecer a todo mundo que tá mandando seus comentários aí, enfim, dos outros vídeos. Obrigado, viu, gente? Obrigado mesmo. Deus abençoe a cada um de vocês. Essa semana vai ter bastante coisa no canal, porque tem jogo, né? Amanhã vai ter vídeo, tem jogo hoje, amanhã então a gente vai comentar algumas partidas aqui amanhã, enfim, sexta-feira também. Então, cara, muito obrigado mesmo. E assim, agradecer, eu tô recebendo, às vezes eu recebo algumas perguntas relacionadas à minha deficiência. Cara, bacana demais, legal demais, perguntas sendo respeitosa ali e tal, pô, fiquem à vontade de perguntar. Qualquer dia eu faço um vídeo até sobre isso também, porque muita gente tem a curiosidade de saber, né, muitas vezes, igual uma pergunta que eu recebi esses dias, pô, como é que você faz pra acompanhar um jogo, conseguir comentar depois e tal, enfim. Legal pra caramba, então, muito bom, assim, espetacular. Eu vou depois fazer um vídeo sobre isso para poder tirar essas curiosidades de vocês também. Bom, vamos falar do jogo, né? Vamos falar do jogo, vamos ao que interessa. Brasil 3, Croácia 1. Um jogo que começou... primeiro que é o seguinte, a Croácia é um timaço? Não, não é um timaço. A Croácia não é um timaço. A Croácia é um time que já teve melhores momentos? Já. Né? Agora... É um time chato, cara. É um time chato, que pode não ter muita velocidade, e não tem mesmo, quando tá com a bola dominada, mas em contrapartida é um time que marca bem. Marca, quando pode, tenta marcar bem. E o Brasil, nos primeiros 20, 25 minutos, teve alguma dificuldade ali, para poder conseguir ter mais a bola. A Croácia chegou mais perto não com chances claras, mas chegou perto da área do goleiro Bento algumas vezes, né? Depois o Brasil começou a pôr a bola no chão e nos contra-ataques começou a sair em velocidade. E nos contra-ataques o Brasil ontem estava tendo qualidade. O Vinícius Júnior ontem jogou muito bem pelo lado esquerdo ali da seleção brasileira. Ontem o Vinícius Júnior foi bem. Agora um detalhe, ele foi bem contra a Croácia, né, gente? Temos que falar isso também. Ele foi bem contra a Croácia. Em jogo grande, o Vinícius Júnior costuma assumir com a camisa da seleção. Em jogo decisivo, ele costuma assumir com a camisa da seleção. Tomara que ontem tem acendido como é que eu posso dizer? Tem acendido alguma coisa nele ali para que ele comece a jogar mais pela seleção brasileira. Porque assim, exceto ontem, ele fez alguns bons jogos com a camisa da seleção, mas dá para contar nos dedos. Né? Dentro dos jogos que ele jogou, foram vários jogos que ele jogou, mas alguns bons, assim, algum lampejo de Vinícius Júnior na seleção brasileira. Ontem ele foi bem. Danilo, do Botafogo. Cara, eu acho que esse cara precisa ir para a Copa do Mundo, bicho. Porque, não é porque ele jogou ontem na seleção não, mas ele vem jogando no Botafogo, é o único que tenta jogar, que tem qualidade ali no meio campo do time do Botafogo. É um volante que sai pro jogo com muita qualidade. Ontem ele mostrou isso, tanto que o gol sai numa jogada, num contra-ataque, num passe do Matheus Cunha pro Vinícius Júnior, e o Danilo vem como elemento surpresa chegando na área para finalizar. É um volante que sabe jogar bola. Eu lembro desse cara começar no Palmeiras. Sempre gostei do futebol dele. E ontem ele fez um grande jogo com a camisa da seleção brasileira, antes até do gol, né? Teve uma outra oportunidade, um lance muito parecido, que ele sai cara a cara com o goleiro e não consegue finalizar, ele finaliza em cima do goleiro. Mas muito bem. Matheus Cunha ontem, como meia, jogou muita bola. E ontem, se você for olhar, o Matheus Cunha ele recuou mais, né? Ele foi jogar mesmo como meia, atrás dos atacantes. Atrás do João Pedro ali e tal. O João Pedro, se você falar, pô, fez uma boa partida? Não fez uma boa partida. Mas taticamente ele ajudou muito a seleção brasileira ontem. Por quê? Porque ele, como centroavante, ele não precisava sair da área. Ele não saindo da área, ele segurava a defesa. Ele segurando a defesa, dava espaço para os outros jogadores correr. Vinícius Júnior, Luiz Henrique. Luiz Henrique também outro, que jogou muita bola ontem como titular. Mas não abriria a mão desse cara, mas nem por um cacete eu abriria a mão desse cara na Copa do Mundo. Entendeu? Luiz Henrique tem que estar na Copa. Outro cara que tem que estar na Copa. Com todo respeito, é um jogador que não tem medo de nada, entendeu? Dos volantes ali, Danilo e Casemiro, provavelmente o Casemiro vai para a Copa, imagino eu, mas
Danilo ontem foi bem, precisa ir pra Copa. Agora, no setor defensivo, cara, acho que só tem vaga garantida aí o Marquinhos. O Gabriel Magalhães tá machucado, a gente não sabe se até lá ele se recupera, né? Deve se recuperar. Agora, o Ibanhas na lateral direita, Ancelotti. Você não levou o Danilo, você não bancou na segunda-feira na coletiva que você ia levar o Danilo porque você confia nele, o caramba, 4. Põe o cara pra jogar. Você não tinha um lateral de ofício, bota o Danilo pra jogar. Eu não gosto do Danilo como lateral mais. Eu não gostaria de ver na seleção mais. Não acho que ele tá rendendo isso tudo pra estar na seleção brasileira. Mas se você levou e você não tem outro lateral pra colocar, você vai improvisar um zagueiro? Então você não confia tanto no Danilo assim. Lateral do Flamengo, né? Sinceramente, não entendi. Né? Tanto que o Danilo entra no segundo tempo também, enfim. Mas no jogo, no geral, o Brasil começa, voltando ao raciocínio aqui da partida, o Brasil no primeiro tempo, até ali dos 20 minutos, até o final do primeiro tempo, o Brasil começa a fazer uma partida razoável, uma partida boa. A Croácia com muita dificuldade de recomposição ali, e o Brasil consegue se aproveitar disso. Tanto que o gol do Brasil sai num contra-ataque num passe do Matheus Cunha. Olha, eu diria que foi um passe assim espetacular, cara. O Vinícius Júnior vai pela esquerda, consegue fazer o melhor dele, que é a velocidade, a arrancada, o drible, e serve o Danilo para fazer o gol, né? No segundo tempo, o Brasil morre de novo. Aí a Croácia, chega um momento que a Croácia começa a mandar no jogo. Uma coisa que eu observei ontem na partida, que eu não gostei, é o fato do Luiz Henrique praticamente em alguns momentos vir auxiliar a lateral. Por vários momentos ele fez isso, ele voltava para marcar e tal. Quando tinha bola, ele tentava dar as arrancadas dele. Tanto que ele conseguiu amarelar 2 jogadores ali da Croácia pelo lado esquerdo ali, né, da defesa dos caras, pelo lado direito de ataque da seleção. Ele conseguiu amarelar 2. Agora, quando ele estava sem a bola, ele tinha que voltar para marcar. Aí, num contra-ataque, como ele estava voltando toda hora, se você precisasse puxar uma velocidade pelo lado direito ali, você não ia ter o Luiz Henrique, porque ele estava voltando. Então, assim, ali eu acho que faltou um pouco mais de cobertura dos volantes, para os atacantes não precisarem voltar tanto. O Luiz Henrique estava voltando quase que no sistema defensivo para poder marcar, entendeu? Fora aquele atacante. Se ele faz uma falta ali, porque geralmente o atacante não tem muito cacoete de marcação. Se ele faz uma falta ali, como é que faz? Entendeu? Podia tomar um cartão e tal. Já cansamos de ver isso. Mas enfim, sai o gol da Croácia. As alterações no segundo tempo, quando o time mexe, as alterações eu acho que defensivamente pioram um pouco o time. O Fabinho entra no lugar do Casemiro, não entra bem. O resto, assim, no geral, se você pega ali, por exemplo, o Kaique Bruno, não vou ser injusto com o menino, porque ele entrou logo um pouquinho antes de tomar o gol da Croácia e, pô, não dá pra culpá-lo, né? Não vou ser injusto com ele. Mas o Fabinho mesmo entrou com mais tempo e não entrou bem. Tava errando passe na frente da área e perigoso, entendeu? Muito perigoso. Mas a seleção brasileira ontem teve um jogador que entrou no segundo tempo que eu acho que deveria ter começado o jogo entrado como titular, ou pelo menos entrado mais cedo no time, que foi o Endrick. O Endrick, em 15 minutos, o jogo estava na mão da Croácia. O Endrick, em 15 minutos, muda a partida. Ele consegue um cartão amarelo para o adversário, ele consegue um pênalti e ele dá assistência para o terceiro gol. É só isso que ele fez, numa arrancada que ele pega lá a bola pelo lado direito, vai embora, acha o Martinelli, sai o terceiro gol do Brasil. Ele mudou o jogo, cara. O Endrick é craque? Não, o Endrick não é genial, o Endrick não é craque de bola como alguns jogadores que a gente já teve aí e tal. Só que o Endrick é um negócio, cara, primeiro, ele não tem medo de nada. Segundo, ele tem uma força física muito grande. Terceiro, ele tem personalidade, coisa que tá faltando para a seleção brasileira. E hoje, num sistema de jogo como esse, você tem que ter um jogador com personalidade para jogar a Copa do Mundo. Então esse moleque tem que estar na Copa, cara. Tem que estar na Copa, e digo mais, tem que jogar mais, tem que ter mais minutos. Mais minutos. Eu sempre defendi isso aqui. O Endrick, ele não tem medo de provocação, o Endrick não tem medo de nada. Assim, ele é afobado às vezes, ele se afoba? Se afoba. Mas, cara, eu prefiro jogador como ele do que jogador que se esconde do jogo. Então acho que é legal deixar esse registro aí no vídeo, porque ontem ele entrou e mudou a partida. O Ryan entrou, mas também discreto, né? Assim, também entrou faltando 15, pouco menos de 15 minutos para jogar ali. Não dá para eu avaliar, não vou chegar aqui e falar o Ryan não serve mais para a seleção brasileira, fulano, não, pô. Entendeu?
que o Endrick fez em 15 minutos, o que geralmente não é muito comum alguém fazer. Ele fez, mas não dá para dizer que o Raí não serve para a seleção brasileira. Não sei se ele está pronto agora, porque ainda está jogando num time da Inglaterra que não é um time grande ainda. Mas tem qualidade. De repente ele pode ter mais minutagens aí pela seleção brasileira e mostrar o seu potencial. Não dá para queimar o cara. Agora, o Brasil ontem, no segundo tempo, escapou de levar uma vaia. Porque se empata com a Croácia ontem, cara, a pressão seria gigantesca. Maior do que está sendo. Porque a pressão não acabou por causa da vitória contra a Croácia. A Croácia é um time... Não é a França, evidentemente. Também não é esse timaço todo. É um time chato, mas é um time lento. É um time que... Teoricamente, é normal o Brasil ganhar um jogo, entendeu? Então, assim, agora é a lista final da Copa do Mundo, né? O Brasil joga de novo, dia 31 de maio, um amistoso contra a Jamaica, no Maracanã. Aliás, contra o Panamá no Maracanã, né? Não é contra a Jamaica. Brasil e Panamá no Maracanã e depois viaja para a Copa do Mundo. E aí é a hora que... é a hora final, irmão. Ali não tem mais choro, não tem mais vela, não tem mais... Aquela hora que o filho chora e a mãe não vê. E se vê, não vai fazer absolutamente nada. É mais ou menos por aí. É Copa do Mundo. Já diria o Galvão Bueno, é Copa do Mundo, amigo. Mas enfim. Resumo da ópera. O Brasil fez uma boa partida no primeiro tempo, ali entre os 20 e 45 minutos. 50 minutos, mais ou menos, tal. Segundo tempo, o Brasil melhorou nos 20 minutos finais, nos 15, 10 minutos finais. Mas assim, se você pegar como um todo, Copa do Mundo, você tem que ser consistente. E isso me preocupa um pouco. Mas pelo que a gente viu ontem no Brasil, beleza, e a Croácia, o Brasil fez o que tinha que fazer. Enfim, o que você achou do jogo? Vídeo meio longo, né? Eu fui falando de alguns jogadores aqui individualmente. O vídeo ficou um pouco longo, mas se você ficou até agora, deixa o seu like, se inscreve no canal se não for inscrito, ativa o sininho para não perder a notificação aqui desse canal. Comenta aí embaixo o que você achou do jogo, fica à vontade para deixar sua opinião. E até a próxima, hein? Fiquem todos com Deus. Um abraço, pessoal.